Gente, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não apareço aqui. Eu vou resumir tudo que houve nesse meio tempo, mas eu acho que ninguém liga pra isso também. Mas enfim, eu vou mudar o conteúdo do canal porque eu quero, né? Mas praticamente eu vou mudar o conteúdo do canal porque eu não tava muito contente com os últimos vídeos que eu fazia, que era aquele de gameplay genérica e mal editado e ruim. Também quero fazer um conteúdo mais bem trabalhado, sabe? E praticamente eu fui atrás de escolher um tipo de vídeo que eu gosto de assistir e fazer, que é o estilo de game dev. É um estilo legal, bem feito, que eu sempre curti de ver e fazer. Eu manjo mais ou menos dessa área. Pra mim fica bem mais interessante fazer vídeos assim. Então, vambora, né? E tudo começou em um dia onde eu tava só vivendo, quando me deu das piores ideias da minha vida. Eu pensei, que tal se eu fazer um vídeo onde eu criaria minha primeira fangame de FNAF? Bem, que poderia dar de errado? Bem, só que eu não imaginava que isso ia levar quase 2 anos para ser feito. Então eu abri o famoso programa Cricut Infusion pra começar a fazer logo essa obra de arte. Por isso eu comecei criando os frames. Pra quem não sabe o que é frames, são praticamente as telas de um jogo. Nesse sentido, assim, são as fases, entre aspas. Tipo, frame 1 a fase 1, frame 2 a fase 3 e por aí vai. E com isso em mente, eu já fui colocando alguns frames de base para uma fangame de FNAF. Com esses frames já criados, eu comecei a fazer o warning. E aquela tela que aparece falando, alerta, o jogo tem isso, isso, isso. Bem, eu abri o Photoshop e fiz algo bem simplesinho, uma coisa bem básica, para não dizer que eu fiz isso com a minha bunda. Eu exportei como PNG e coloquei no frame e finalizei ele com alguns efeitos por programação. Com o warning pronto, eu comecei a fazer o menu. Mas antes eu precisava dos personagens, né? Então eu fiquei uma semana inteira modelando os personagens. Demorou pra desgraça, foi um inferno, mas tá aí, né? Eu só não gravei tudo isso porque o bruto do vídeo já tem 10 horas. Se a gente tivesse gravado 100% da produção, ia ser 500 horas de conteúdo. Com os modelos prontos, eu fiz a rede de cada um dos personagens do menu. Eu fiz um menu parecido com o do FNAF, inspirado em alguns menus também. Então eu coloquei as redes no frame e já programei para as imagens retrocadas em momentos aleatórios. Com isso, depois de algum tempo, fui mexendo no frame, colocando alguns efeitos e tal, pra ver aquela boniteza bonitinho, mas eu não tava gostando das cenas, ainda estavam muito feias, estavam tipo ruim demais. Depois eu só, sei lá, taquei tudo no lixo e eu fiz tudo de novo. E assim, depois de algumas horas fuçando no menu, eu tinha feito boa parte dele, com a música e os efeitos e os textos mexendo. Assim eu calculei as opções e finalizei o menu. Depois eu comecei a fazer o jornal. Eu peguei o jornal que já tinha feito de alguns projetos passados. Assim com esse jornal eu modifiquei os textos e troquei a imagem por uma render do cache. Depois eu comecei a fazer o jogo e deixei ele com alguns efeitos criados por programação, como sempre, né? Basicamente tudo que você faz pra ficar bonito nesse tipo de jogo é programação e shader. Com o jornal pronto, comecei a fazer a tela que mostra no modo de jogo, por exemplo, noite 1, noite 2, etc. Aqui nesse caso eu sei 3 modos, o modo normal, o modo difícil e a custom night. Como eu fiquei um tempo pensando como ia funcionar, eu pensei em ótimas ideias, efeitos lindos, textos maravilhosos. Mas depois eu só caguei no pau e culpei recolher uma coisa do Wolf's Night, uma dessa game de uns amigos meus. Depois coloquei um relógio no fundo que fica girando por um tempinho e depois te manda para o Night Shift. E começou a parte que mais demorou no projeto inteiro. Essa parte levou 4 meses pra ficar pronta, porque eu sou lerdo, eu sou lento, preguiçoso e vagabundo. Na verdade não é isso, isso se deve ao fato porque eu não gosto de fazer as coisas com pressa, é melhor pra mim, porque eu não gosto de fazer as coisas rápido, porque fica ruim, mas a primeira opção ainda é válida. Ok, de qualquer forma, no Stranger, antes mesmo de começar a fazer esse frame, eu já tava pensando como ia funcionar a gameplay. No caso, as mecânicas, o mapa e etc. Então fui novamente para essa na Day, modelei o Office, coloquei no frame e ficou horrível, como tudo que eu faço. Mas ainda coloquei o efeito de paranoma e ainda ficou feio demais. Então eu deixei com as luzes piscando e ainda eu fiz a porta da ventilação, mas ainda faltava a animação dela abrindo e fechando. E sim, cinema 4D de novo. Então eu modelei a porta da ventilação. Foi basicamente um cubo arredondado e fino com material de metal e outro que era aquela faixa amarela que representa perigo. Onde geralmente em, tipo, negócio de faixa criminal, de polícia, essas coisas. Eu fiz uma animação dela baixando e eu coloquei no clicktinho com metade de resolução, pra não pesar tanto no programa. Então eu coloquei pra sempre deixar a escala da imagem 2 vezes maior no programa, pra não ficar pesando tanto assim no programa. E eu acabei percebendo que a imagem ficou fechando errado, porque tinha uma sombra preta na imagem porque eu não tinha tirado a render. Então fui no Photoshop e cortei no fundo para ficar acontecendo mais. E assim como eu tinha já funcionando, eu comecei a fazer o painel de controle. Mas o que é isso? É basicamente um nome besta que eu coloquei pra um troço que tá aparecendo aí, que é igual aqueles que tem no seu location, que você dá choque nos fantimes. Então fui lá, modelei isso no C4D e dei alguns planos com as texturas de choque que ficou bugado, sério. Eu fiquei muito tempo mexendo nisso aí pra ficar certinho. Então eu fiz quando você aperta a luz, acende os corredores e outro botão pra dar um choque. Então eu deixei ele com mais alguns detalhes. Eu botei pro PC e eu comecei a programar pro jogador poder clicar na luz, clicar e acender e dar choque nela. Com isso eu fiz por uma programação bem simples com isso e depois de um tempinho dando uma polida eu fiz o player poder se esconder debaixo da mesa. Pra caso se algum animatronic chegar, ele se esconder e ir embora. Então eu vi essa render maravilhosa
aqui que vocês estão vendo aqui agora. Então vou ter que fazer uma animação do player subindo e descendo. Eu fiz isso por um fade, no caso a tela vai escurecendo, depois ela volta, pra evitar ter que fazer animação, tá um trabalho pra mim, né? Então eu coloquei um sonzinho pra quando você sobe e desce. Esse som bem aqui, ó. Eu deixei ele no frame, eu só não sei por que eu não gravei, mas eu coloquei toda vez que você entrar à noite, aparece um fade branco com aquele som. Depois de tempo eu comecei a fazer a câmera. Eu praticamente peguei umas imagens, que eram uns quadrados rosa, e escrevi o nome das câmeras pra ficar mais fácil como um placeholder, pra eu praticamente ir programando e ver se tá tudo certo e funcionando. Eu desenhei um mapa, que ficou feio e horroroso, e depois de mais ou menos uma semana, as câmeras estavam prontas. Depois eu passei mais uns 8 dias fazendo as HUDs, os efeitos e etc. Depois que eu tinha terminar de colocar as câmeras, eu comecei a fazer a movimentação dos animatronics. Comecei a fazer com o Bob e fui testando o jogo, mexendo no frame da noite por mais uns 3 dias. Com isso, com a movimentação do Bob já funcionando tudo certinho, bonitinho, eu comecei a fazer o Game Over, que era praticamente um fundo com um degradê vermelho um pouco baixo, que aparece o animatronic que te matou, depois um fade que te leva pra noite. Eu coloquei junto um fade vermelho, eu fiz uns sine waves, aquele efeito da tela mexendo em onda. Depois eu testei o jogo pra ver se eu morria certinho, com tudo isso funcionando, entrei no Photoshop e fiz um texto escrito Game Over e ficou assim no frame. Bem, então praticamente acabou, porque depois disso eu parei com as gravações, porque praticamente eu fiquei mexendo no jogo até dia 28 de outubro de 2022. Se eu tivesse gravado 100% da gravação, o vídeo teria mais de, sei lá, de 5.000 horas de arquivo bruto. E com o que eu já gravei tem 100 horas de bruto. Bem, ficou mais ou menos assim, resumindo as gravações, e esse foi o resultado final do jogo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi uma longa jornada até aqui. Eu quero agradecer do meu fundo do coração a todo mundo que ajudou no projeto. Pro MBJ, que editou esse vídeo, pro Nilzido, que me ajudou com a programação e também com algumas animações, pro João, que me ajudou com a programação também, pro Notrev, que ajudou com a revisão do áudio e ajudou com o roteiro, pro King Fox, que ajudou com a dublagem do trailer, pro City Cat, que me ajudou com a dublagem do trailer também. Obrigado pra cada um dos beta testers, pro Esther, pro Kusai, pro Manin, pro Thiago, pro Demon Eyes, pro Nice Spiral, pra Kimberly, pro AK Gamer e pra Elisa. Obrigado novamente pra todo mundo que me ajudou. Se não fossem vocês, esse vídeo não seria possível, eu não ia conseguir lançar esse vídeo. Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Um abraço e tchau.